galerinha do quinto ano, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane Oliveira e nesta aula nós trabalharemos com palavras chamadas polissêmicas que elas mudam seu significado de acordo com o contexto. Será que isso tem alguma coisa a ver com relação à sua escrita? Ou o que quer dizer contexto? Mas é lógico que é para isso que estamos aqui. E nós já temos uma aula no repositório introdutória sobre esse assunto. Fica a dica para todos vocês. Mas vamos nos aprofundar nessa questão. Para começarmos, o título da nossa aula é Única Palavra e Vários Sentidos. Por isso eu destaco a palavra única e vários sentidos. Essa expressão coloca bem o foco da nossa aula. Esta é a segunda aula, portanto, uma aula de aprofundamento da aula Vários Sentidos e a mesma palavra, sobre as palavras polissêmicas, com o foco nos sentidos figurado ou real. Nesta aula, trabalharemos as adequações das palavras em sentido figurado para sentido real, ou seja, identificaremos as palavras polissêmicas em textos para adequá-las à norma culta da língua portuguesa. Assim, entenderemos que em alguns gêneros textuais, usar palavras em sentido figurado descredibiliza o conteúdo. Vamos traduzir essa última frase. Quer dizer que nem sempre nós podemos usar um sacou a ideia? Esse sacou a ideia é uma frase coloquial. Agora, se eu estou falando em palavras polissêmicas, a palavra sacou, quando alguém vira para você e diz, sacou isso? O que nós entendemos? Podemos entender pelo contexto. Entendeu isso? Agora, se eu tenho um texto de caráter científico, por exemplo, eu não posso finalizar o texto, sacou a ideia. Eu tenho que usar, entendeu a ideia? É essa a nossa prática nesta aula. Agora, isso nós veremos, né, em vários momentos. E sempre varia de acordo com o gênero textual e, logicamente, o espaço que você está no caso da comunicação oral. Combinado? Então, vem comigo. Moral para os meus amigos professores com a habilidade desta aula e também algumas sugestões de aulas sobre esse mesmo assunto, aqui mesmo pelo Centro de Mídias. Para refletir, como escolher o sentido de uma palavra polissêmica na produção textual? Se as palavras polissêmicas têm mais de um significado de acordo com o seu contexto, será que ao escrevermos um texto em linguagem culta, por exemplo, um texto de divulgação científica ou uma produção textual para um trabalho de pesquisa, podemos escrever as palavras em sentido figurado? Como escolher? Como escolher as palavras? Não. Ou seja, um texto que tem como regra usar a norma culta da língua, por exemplo, não nos permite usar sentidos figurados ou metáforas, apenas se for para exemplificar algum conceito. Na composição do texto da explicação, devemos apenas usar as palavras em sentido real, para dar credibilidade e objetividade na informação que se quer passar. Se você produzir um texto de gêneros literários, pode ter essa liberdade. Então, um conto, uma crônica, por exemplo. Um conto, uma crônica, como eu coloquei aqui, e vários mais. Gente, antes de eu finalizar essa tela, é o seguinte. As palavras polissêmicas, recapitulando, eu disse, por exemplo, a palavra sacou, foi o exemplo. O sentido real da palavra sacou
é de retirar alguma coisa. Quando a gente saca a rolha de uma garrafa, aí você fala, né? Por exemplo, meu amigo sacou a rolha de uma garrafa. Então, ele retirou a rolha. Quando nós estamos naquele bate-papo descontraído com os colegas, nós podemos colocar a frase: nossa, saquei essa ideia que você mandou, ó. Aí é uma forma que nós chamamos, porque coloquial, porque é uma expressão cotidiana, né, descompromissada. É possível. Então, em textos literários, por exemplo, essas que eu coloquei, a crônica, o conto, uma fábula, uma narrativa que você cria de um gênero livre, você pode usar. Mas num texto de divulgação científica, um texto jornalístico, não. Eu só uso o sentido real das palavras. Vamos ver isso na prática. Portanto, a escolha do sentido de uso de uma palavra polissêmica depende do gênero textual que você irá produzir. É assim que você escolhe. Hora de praticar. Nossa tarefa agora é reverter o uso das palavras polissêmicas usadas nos textos, do sentido figurado para o sentido real, sem esquecermos da coesão textual, aquilo que faz o texto combinar. Ou seja, adequaremos o uso correto do sentido das palavras de acordo com o gênero textual. Nós vamos fazer essa prática. Número 1. Trecho do texto de divulgação científica. Por que as estrelas parecem piscar no céu? Você já olhou o céu limpo, com noite estrelada, e notou que as estrelas parecem piscar? Gente, esse aqui eu coloquei, é um trecho. Mas no material o professor pode compartilhar o texto na íntegra com vocês. Aqui eu separei. Antes de eu fazer a leitura, percebam que eu tenho algumas palavras em destaque. Então, podemos voltar para o texto. Obrigada, Oráculo. Olha só, eu tenho umas palavras em destaque que nós entenderemos que estão colocadas palavras e expressões de um modo bem coloquial. Mas eu disse que estes, né, são trechos de um texto de divulgação científica. Isso quer dizer que eu preciso substituir estas palavras para o formato, para a forma culta da língua portuguesa. Iniciando a leitura. Os astrofísicos explicam que o efeito de pisca-pisca que vemos nas estrelas é porque cada luz passa por várias camadas de gases em diferentes temperaturas e em supermovimento, presentes na atmosfera da Terra. Paramos aqui. Quando eu coloco assim, os astrofísicos explicam que o efeito de pisca-pisca, lembrando que estamos falando do porquê, né, que as estrelas parecem piscar no céu. Só que eu não posso colocar efeito de pisca-pisca, eu tenho que ter uma palavra que substitua isso. Antes de eu continuar, deixa eu falar com o professor aqui, ó. Essa é aquela hora que é bem legal. Eu vou fazer as reflexões, aí você pausa a aula. Todo mundo dá os seus palpites, completa seu texto. E aí, professor, solta o pause. Mandou o play, a gente confere. Combinado? Então tá bom, deu tempo de todo mundo pausar? Vamos às respostas. Se eu coloco o efeito de pisca-pisca, não tem a necessidade. Eu posso simplesmente usar o verbo piscar. Ó, os astrofísicos explicam que o efeito de piscar que vemos nas estrelas é porque cada luz, eu tenho a explicação. E aí eu cheguei aqui, ó, gases em diferentes temperaturas e em supermovimento. Essa palavra,
supermovimento, ela também está coloquial. Então, o que eu posso fazer com ela? Um supermovimento nada mais é do que um movimento rápido. Presentes na atmosfera da Terra. Parte nova, onde eu parei. Por isso, o que vemos, na verdade, é o tremor da luz desses astros que parecem nos cumprimentar com piscadas. Se é um texto científico, o que nós podemos colocar nessa hora para identificarmos que as estrelas estão nos cumprimentando, piscando? Pense, a estrela não pisca, né, assim. Elas brilham. A gente já colocou neste trecho o verbo piscar. Então, aqui eu tenho que fazer uma modificação e aí entra a coesão textual. Eu também tenho que eliminar a repetição. Então, essa escolha da palavra, por exemplo, eu posso dizer que parecem, em vez de nos cumprimentar com piscadas, eu posso colocar parecem brilhar. Eu posso colocar brilhar com mais força ou brilhar várias vezes. Tornei o texto totalmente em língua culta, em norma culta, usando todo o nosso conhecimento da língua portuguesa, certo? Com combinações e tudo mais. Vamos mais um. Se você nunca sacou esse fenômeno, tente. Neste trecho, eu tenho o tal do sacou, que aqui ficou fácil, né? Se você nunca entendeu, escolha uma noite estrelada e comece a observação pela estrela mais colada de onde estiver. Se a estrela está mais colada, como a gente brinca, o que quer dizer isso? Que a estrela está mais próxima de onde estiver. Assim, as estrelas também piscarão um lindo boa noite para você. Esse piscarão, como já falei, já utilizamos o piscar, já substituímos, já usamos o brilhar. O que eu poderia colocar no lugar? Essa eu vou deixar com vocês, porque tem que sempre deixar aquela pitadinha para vocês explorarem na sala de aula, certo? Mais uma atividade. 2. Trecho do infográfico Retrato do Aumento da Dengue no Brasil. E essa aqui é a nossa sugestão para o aprofundamento dessa atividade. E aí vocês vão fazer com seus colegas, vão tirar essas palavras do destaque, colocar na norma culta da língua. E lógico que pode compartilhar conosco para que a gente conheça a resposta de vocês, certo? Roteiro para todos aprofundarem seus estudos e o que aprendemos hoje. Na aula de hoje, refletimos sobre os sentidos das palavras polissêmicas e praticamos a melhor escolha no uso dos sentidos real ou figurado, de acordo com o gênero textual produzido. E, lógico, a nossa super telinha de avaliação, que é a sua participação na produção das nossas aulas. Sua sugestão, sua crítica, não deixem de fazer, isso é muito legal, certo? Muito obrigada por enquanto e até uma próxima aula. Tchau, tchau!